A mentalidade judaica sobre dinheiro que muda tudo. Você já parou para pensar por que alguns prosperam geração após geração, enquanto outros vivem sempre começando do zero? Não é sorte. Não é privilégio. E definitivamente não é apenas dinheiro. É mentalidade. O que você pensa sobre dinheiro determina como ele entra, como ele fica, e como ele vai embora da sua vida. Enquanto muitos veem o dinheiro como algo sujo, perigoso ou inalcançável, existe uma mentalidade antiga, testada pelo tempo, que enxerga o dinheiro como ferramenta, responsabilidade e propósito. Uma mentalidade que transforma problemas em oportunidades, conhecimento em patrimônio e decisões simples em legados duradouros. Hoje, você vai conhecer princípios da mentalidade judaica sobre dinheiro, não como religião, mas como sabedoria prática, aplicável e poderosa. Atenção! Isso não é sobre ficar rico rápido. É sobre pensar certo, agir melhor e construir algo que dure. Porque quando a mente muda, o dinheiro inevitavelmente segue. Prepare-se. O que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você vê trabalho, prosperidade e o seu futuro. Vamos começar. Capítulo 1. Dinheiro é ferramenta, não finalidade. A base da mentalidade judaica sobre dinheiro começa com uma distinção simples, porém transformadora. Dinheiro não é um fim em si mesmo, é um instrumento. Essa visão muda completamente a forma como a pessoa se relaciona com trabalho, prosperidade e decisões financeiras. Quando o dinheiro se torna o objetivo final da vida, ele passa a dominar a mente, controlar emoções e definir o valor do indivíduo. Mas quando é entendido como ferramenta, ele passa a servir ao propósito, e não o contrário. Na tradição judaica, o dinheiro não é visto como algo maligno ou espiritualizado de forma negativa. Pelo contrário, ele é neutro. O valor moral não está no dinheiro, mas no uso que se faz dele. Essa compreensão liberta a pessoa da culpa, do medo e da obsessão. O dinheiro deixa de ser um ídolo e passa a ser um meio para sustentar aquilo que realmente importa: família, educação, estabilidade, ajuda ao próximo e impacto social. Quando alguém vive com o dinheiro como finalidade, suas decisões são guiadas pela ansiedade. Trabalha-se apenas para ganhar mais, mesmo que isso custe saúde, relacionamentos e integridade. Vive-se em constante comparação, tentando provar valor através de bens, status ou aparência. Essa mentalidade gera ciclos de frustração, porque o dinheiro nunca é suficiente para preencher vazios internos. Já na mentalidade judaica, o dinheiro tem função clara. Ele existe para servir a vida, não para defini-la. Sustentar a família com dignidade, criar segurança para o futuro, investir em crescimento intelectual e espiritual, e contribuir para o bem coletivo são objetivos legítimos e honrosos. Quando o propósito está definido, o dinheiro encontra seu lugar correto. Esse princípio também ensina autocontrole. Quem entende que o dinheiro é ferramenta não gasta para impressionar, nem compra para compensar emoções. Cada decisão financeira passa por uma pergunta essencial: isso serve ao meu propósito ou apenas ao meu ego? Essa pergunta, simples e poderosa, evita dívidas desnecessárias, escolhas impulsivas e caminhos que levam à escravidão financeira. Outro ponto central é o conceito de governar o dinheiro. Servir ao dinheiro significa viver refém dele, trabalhar sem direção, gastar sem consciência e viver com medo de perder. Governar o dinheiro é diferente. É planejar, administrar, investir e direcionar recursos com sabedoria. É decidir onde o dinheiro entra, onde permanece e para onde vai. Essa postura cria segurança emocional e estabilidade, mesmo em tempos de crise. A mentalidade judaica ensina desde cedo que riqueza sem propósito é vazia, e propósito sem estrutura financeira é frágil. Por isso, dinheiro e valores caminham juntos. O dinheiro sustenta a missão, e a missão dá sentido ao dinheiro. Quando essa ordem é respeitada, a prosperidade deixa de ser uma ameaça espiritual e se torna uma aliada do crescimento humano. Por fim, esse capítulo estabelece uma verdade fundamental: quem serve ao dinheiro perde o controle, quem governa o dinheiro constrói liberdade. A verdadeira prosperidade não está apenas no quanto se ganha, mas no quanto se vive com equilíbrio, consciência e direção. Quando o dinheiro ocupa o lugar correto, ele deixa de ser fonte de ansiedade e passa a ser instrumento de construção, de sonhos, de legado e de futuro. Esse é o primeiro passo para uma transformação real: não correr atrás do dinheiro, mas colocá-lo para trabalhar a favor da vida que se deseja construir. Capítulo 2. Problemas são oportunidades disfarçadas. Um dos pilares mais poderosos da mentalidade judaica é a forma como ela encara problemas. Enquanto muitas culturas veem a dificuldade como sinal de fracasso, punição ou azar, a tradição judaica ensina exatamente o oposto: problemas são convites ao crescimento. Eles não aparecem para destruir, mas para desenvolver habilidades, revelar soluções e ampliar a visão. Desde cedo, crianças são ensinadas a questionar, analisar e pensar criticamente. O problema não é algo a ser evitado, mas algo a ser compreendido.
Essa abordagem forma adultos que não entram em pânico diante de crises, porque aprenderam que toda dificuldade carrega uma lição e, muitas vezes, uma oportunidade escondida. Na prática, isso cria uma diferença enorme na vida financeira. Quando surge uma crise econômica, perda de renda ou instabilidade, muitas pessoas entram em modo de sobrevivência emocional. Reclamam, paralisam ou esperam que alguém resolva. Já a mentalidade treinada para ver oportunidades faz perguntas diferentes. O que posso aprender com isso? Que necessidade surgiu aqui? Que solução ainda não existe? Essas perguntas são o berço de negócios, inovações e novos caminhos. Historicamente, o povo judeu enfrentou perseguições, perdas e deslocamentos. Não por escolha, mas por circunstância. Mesmo assim, essa mentalidade transformou ambientes hostis em terreno fértil para crescimento intelectual e econômico. Onde não havia segurança, houve preparo. Onde não havia estabilidade, houve adaptação. Isso reforçou uma habilidade essencial: transformar limitação em alavanca. Outro ponto central desse capítulo é entender que problemas treinam a mente. Quem foge de dificuldades não desenvolve resiliência, criatividade nem coragem. A mentalidade judaica ensina que o desconforto é parte do processo de amadurecimento. Assim como um músculo cresce sob resistência, a mente se fortalece quando é desafiada. No mundo financeiro, isso significa não desistir ao primeiro erro. Um investimento mal sucedido não é o fim, mas uma aula prática. Um negócio que não deu certo não define o valor da pessoa, apenas revela ajustes necessários. Essa postura evita o medo paralisante de tentar. Quem aprende a errar com inteligência se torna mais preparado para vencer com consistência. Além disso, há uma profunda conexão entre problemas e valor. Quanto maior o problema que você resolve, maior o valor que você gera. Essa é uma lógica clara na mentalidade judaica aplicada aos negócios. Em vez de perguntar como ganho dinheiro, a pergunta é que problema real posso resolver. O dinheiro passa a ser consequência da solução, não o foco principal. Essa forma de pensar muda completamente a relação com o trabalho. O trabalho deixa de ser apenas troca de tempo por dinheiro e passa a ser criação de valor. Pessoas com essa mentalidade não esperam oportunidades prontas, elas as criam. Elas observam falhas, dores e necessidades ao redor e enxergam possibilidades onde outros veem apenas caos. Por fim, esse capítulo nos ensina que a escassez não está na falta de recursos, mas na falta de visão. Onde muitos enxergam limites, a mente treinada enxerga caminhos alternativos. Onde alguns desistem, outros começam. O problema nunca é o fim da história, mas o ponto de partida para algo maior. Essa mentalidade não elimina dificuldades, mas garante algo muito mais poderoso: a capacidade de atravessá-las mais fortes, mais sábios e mais preparados. Quem aprende a enxergar oportunidades em meio aos problemas nunca fica sem saída, porque sempre há algo a ser construído a partir do desafio. Capítulo 3. Conhecimento é o maior ativo. Na mentalidade judaica, o maior patrimônio que uma pessoa pode possuir não está em contas bancárias, imóveis ou investimentos, mas naquilo que ninguém pode tirar dela: o conhecimento. Dinheiro pode ser perdido, bens podem ser tomados, circunstâncias podem mudar, mas o conhecimento adquirido permanece, se multiplica e abre novos caminhos em qualquer cenário. Por isso, o estudo não é tratado como obrigação temporária, e sim como estilo de vida. Aprender não termina na escola, nem se limita à juventude. A mentalidade judaica entende que quem para de aprender começa, lentamente, a empobrecer, não apenas financeiramente, mas mental e espiritualmente. Crescimento exige expansão constante da mente. Essa visão cria uma diferença prática na vida financeira. Enquanto muitos buscam atalhos para ganhar dinheiro rápido, a mentalidade judaica investe tempo em compreender como o dinheiro funciona. Estuda-se mercado, história, leis, comportamento humano e princípios. O foco não está apenas no quanto, mas no como e no porquê. Isso gera decisões mais inteligentes e menos impulsivas. O conhecimento também protege contra a manipulação. Quem não entende finanças, contratos ou investimentos se torna presa fácil de promessas vazias e golpes disfarçados de oportunidade. Já quem estuda desenvolve discernimento. Aprende a avaliar riscos, identificar armadilhas e escolher com consciência. Saber pensar vale mais do que saber ganhar. Outro ponto essencial é que o conhecimento amplia oportunidades. Pessoas com mente treinada conseguem se reinventar. Se uma fonte de renda acaba, outra pode ser criada. Se o mercado muda, novas habilidades permitem adaptação. Essa flexibilidade é uma das grandes forças da mentalidade judaica: não depender de uma única habilidade, profissão ou contexto. Além disso, o conhecimento gera autoridade. Quem domina um assunto passa a ser referência. E a autoridade atrai oportunidades, parcerias e recursos. No mundo real, dinheiro flui em direção a quem resolve problemas com competência. Quanto mais alguém aprende, mais valor consegue entregar, e valor sempre encontra recompensa.
A educação, nesse contexto, não é apenas técnica. Ela envolve pensamento crítico, ética, disciplina e visão de longo prazo. Estudar não é acumular informações, mas desenvolver sabedoria. A tradição judaica incentiva o debate, o questionamento e a reflexão profunda. Isso forma pessoas que não aceitam respostas prontas e sabem construir soluções próprias. Esse princípio também ensina a investir em si mesmo antes de investir em qualquer outra coisa. Cursos, livros, mentores e experiências não são gastos, mas sementes. Muitos perdem dinheiro tentando multiplicar recursos sem antes multiplicar entendimento. A mentalidade judaica inverte essa lógica. Primeiro cresce a mente, depois cresce o patrimônio. Outro aspecto poderoso é o ensino intergeracional. O conhecimento não é guardado, é transmitido. Pais ensinam filhos. Mestres formam discípulos. Isso cria continuidade, progresso e evolução ao longo das gerações. O aprendizado se torna um legado tão importante quanto qualquer herança material. Por fim, este capítulo deixa uma lição clara e inegociável. A mente rica sempre precede a conta bancária cheia. Antes de haver prosperidade externa, precisa haver estrutura interna. Antes de multiplicar dinheiro, é preciso multiplicar entendimento. Quem constrói riqueza apenas com recursos corre o risco de perder tudo. Quem constrói riqueza com conhecimento sempre encontra uma forma de recomeçar e crescer. Quando o conhecimento ocupa o centro da vida, o dinheiro deixa de ser um mistério e passa a ser consequência. Porque quem entende como criar valor nunca fica sem caminho, e quem aprende continuamente nunca fica para trás. Capítulo 4. Pensar a longo prazo muda tudo. Um dos diferenciais mais marcantes da mentalidade judaica é a capacidade de pensar além do momento presente. Enquanto muitos vivem presos ao agora, tomando decisões baseadas em prazer imediato, pressão emocional ou urgência financeira, essa mentalidade ensina a olhar para frente, não apenas para o amanhã, mas para anos e gerações. Pensar a longo prazo significa entender que cada escolha carrega consequências. Nada é neutro. Uma decisão tomada hoje pode facilitar ou dificultar o futuro. Por isso, antes de agir, a pergunta central não é o que eu quero agora, mas onde isso me leva. Essa simples mudança de perspectiva transforma completamente a relação com dinheiro, trabalho e vida. Na prática, isso cria pessoas que constroem, e não apenas consomem. Em vez de gastar tudo o que ganham, elas planejam. Em vez de buscar resultados imediatos a qualquer custo, investem em processos consistentes. A mentalidade judaica entende que prosperidade verdadeira não nasce de impulsos, mas de continuidade. Essa visão também fortalece a disciplina. Muitas escolhas corretas não são as mais prazerosas no curto prazo. Estudar enquanto outros se divertem, guardar enquanto outros gastam, investir enquanto outros consomem. Pensar a longo prazo exige dizer não ao agora para dizer sim ao futuro. Esse tipo de disciplina gera liberdade, não restrição. Outro ponto essencial é o foco em legado. A mentalidade judaica não se limita ao indivíduo. Ela considera família, descendência e impacto social. A pergunta não é apenas isso funciona para mim, mas isso sustenta quem vem depois. Essa lógica constrói famílias estruturadas, patrimônios sólidos e valores duradouros. No campo financeiro, isso se traduz em decisões mais inteligentes. Dívidas são avaliadas com cautela. Investimentos são feitos com paciência. Negócios são pensados para durar, não apenas para lucrar rapidamente. Quem pensa no longo prazo prefere crescer de forma constante do que enriquecer de forma instável. Além disso, essa mentalidade ajuda a lidar melhor com frustrações. Quando se entende que a vida é um processo, não um evento isolado, pequenas perdas deixam de ser tragédias. Um resultado abaixo do esperado hoje não invalida o plano de amanhã. O foco deixa de ser o momento e passa a ser a trajetória. Pensar a longo prazo também protege contra modismos e armadilhas. Muitas propostas parecem atraentes no início, mas cobram um preço alto depois. A mente treinada pergunta: isso se sustenta? E qual é o custo oculto dessa escolha? Essa postura evita decisões que geram ganhos rápidos, mas prejuízos duradouros. Outro aspecto importante é o tempo como aliado. A mentalidade judaica respeita o tempo como fator de crescimento. Sementes não produzem frutos no mesmo dia em que são plantadas. Conhecimento, patrimônio e caráter levam tempo para amadurecer. Quem entende isso não desiste cedo nem se compara com processos alheios. Por fim, este capítulo ensina que quem pensa só no hoje acaba pagando o preço amanhã. Já quem constrói com visão colhe com segurança. O futuro não é fruto do acaso, mas das decisões repetidas ao longo do tempo. Pensar a longo prazo muda tudo porque transforma escolhas simples em estratégias, ações comuns em construção de legado e esforço diário em prosperidade sustentável. Não se trata de esperar passivamente pelo futuro, mas de prepará-lo com sabedoria, intenção e responsabilidade.
Capítulo 5. Dinheiro precisa circular com inteligência. Na mentalidade judaica, o dinheiro não foi feito para ficar parado nem para ser desperdiçado. Ele precisa circular com propósito e estratégia. Guardar é importante, gastar é necessário, mas apenas isso não constrói prosperidade. A verdadeira virada acontece quando o dinheiro começa a trabalhar, em vez de apenas ser acumulado ou consumido. Muitas pessoas vivem em extremos. Algumas gastam tudo o que ganham, presas ao prazer imediato. Outras guardam excessivamente, movidas pelo medo de faltar. A mentalidade judaica busca equilíbrio. Ela entende que dinheiro parado perde valor com o tempo, seja pela inflação, seja pela perda de oportunidades. Ao mesmo tempo, gastar sem consciência gera instabilidade. Circular com inteligência é encontrar o ponto certo entre proteção e crescimento. Esse princípio começa com clareza. Saber exatamente quanto entra, quanto sai e para onde vai. Não existe prosperidade sem organização. Quem não acompanha o próprio dinheiro não governa nada, apenas reage. A mentalidade judaica ensina que controlar recursos não é sinal de avareza, mas de responsabilidade. Outro ponto central é a compreensão de que o dinheiro é uma semente. Quando bem direcionado, ele gera mais dinheiro, conhecimento ou impacto. Investir, nesse contexto, não é apenas aplicar em ativos financeiros, mas também em negócios, educação, ferramentas e oportunidades que ampliem a capacidade de gerar valor. O foco não é apostar, mas multiplicar com estratégia. A tradição judaica valoriza decisões financeiras baseadas em entendimento, não em emoção. Investimentos impulsivos, promessas de ganho rápido e movimentos motivados por medo ou euforia são evitados. O dinheiro deve seguir um plano, não sentimentos momentâneos. Essa postura protege contra perdas desnecessárias e cria crescimento consistente. Circular com inteligência também envolve diversificação. Não colocar todos os recursos em um único lugar, fonte ou ideia. Essa estratégia reduz riscos e aumenta a estabilidade. A mente treinada entende que segurança financeira não vem de sorte, mas de estrutura. Pequenos fluxos bem distribuídos são mais sustentáveis do que grandes apostas concentradas. Além disso, há um forte senso de responsabilidade com dívidas. Endividar-se sem propósito é visto como perda de liberdade. Dívidas só fazem sentido quando geram crescimento, aprendizado ou retorno claro. Comprometer o futuro para sustentar o presente é um sinal de desequilíbrio. Por isso, a mentalidade judaica prioriza decisões que preservam a autonomia financeira. Outro aspecto importante é entender que dinheiro é energia em movimento. Quando fica estagnado, perde força. Quando flui com intenção, gera oportunidades. Pessoas que fazem o dinheiro circular com inteligência criam redes, parcerias e novas possibilidades. Elas enxergam o dinheiro como meio de conexão e expansão, não como fim isolado. Este capítulo também ensina paciência. Nem todo retorno é imediato. Alguns investimentos demoram, mas constroem bases sólidas. A pressa costuma gerar escolhas ruins. Já a constância, aliada à estratégia, produz crescimento real ao longo do tempo. Por fim, a grande lição é clara: dinheiro bem direcionado gera crescimento. Dinheiro sem direção gera estagnação ou perda. Circular com inteligência não é sobre gastar mais ou guardar mais, mas sobre decidir melhor. Quando o dinheiro encontra propósito, planejamento e visão, ele deixa de ser motivo de preocupação e passa a ser um aliado poderoso na construção de estabilidade, liberdade e prosperidade duradoura. Esse capítulo nos lembra que não basta ter dinheiro, é preciso saber conduzi-lo. Porque quem aprende a direcionar recursos com sabedoria aprende, na prática, a construir futuro. Capítulo 6. Generosidade protege a mente e o coração. Na mentalidade judaica, prosperidade nunca é separada de responsabilidade. O dinheiro não existe apenas para acumular, mas para cumprir um papel maior. Por isso, a generosidade não é vista como perda, e sim como proteção espiritual, emocional e mental. Ela mantém o coração alinhado, a mente saudável e o propósito vivo. Quando a prosperidade cresce sem generosidade, algo se desequilibra. A pessoa começa a medir valor pelo que possui, desenvolve apego excessivo e passa a viver com medo de perder. A mentalidade judaica entende esse risco e ensina, desde cedo, que repartir preserva a liberdade interior. Quem aprende a dar não se torna escravo do que tem. A doação, nesse contexto, não é impulsiva nem desorganizada. Ela é consciente, planejada e constante. Não se doa apenas quando sobra, mas como princípio. Isso cria uma relação saudável com o dinheiro, porque ele deixa de ser o centro da vida. A pessoa passa a enxergar recursos como algo que flui, entra, cumpre um propósito e segue adiante. Outro aspecto poderoso da generosidade é que ela combate a mentalidade de escassez. Quem vive com medo de faltar tende a reter, controlar excessivamente e agir com ansiedade. Já quem doa desenvolve confiança.
Confiança de que haverá provisão, de que oportunidades continuam surgindo e de que a vida não se resume ao acúmulo. A generosidade treina a mente para a abundância, não para o medo. Além disso, a generosidade educa o caráter. Ela ensina empatia, responsabilidade social e consciência coletiva. A mentalidade judaica não separa sucesso pessoal de impacto social. Prosperar enquanto o outro sofre não é considerado sucesso completo. Por isso, ajudar o próximo, sustentar causas e fortalecer a comunidade fazem parte do entendimento de prosperidade verdadeira. No campo emocional, a generosidade traz leveza. Pessoas excessivamente apegadas ao dinheiro vivem tensas, desconfiadas e sempre em alerta. Já quem reparte com sabedoria vive com mais paz. A doação quebra o poder psicológico do dinheiro sobre a mente. Ele deixa de ser fonte de segurança absoluta e passa a ser apenas um recurso entre outros. Outro ponto central é que a generosidade gera conexões. Relações baseadas apenas em interesse financeiro são frágeis. Mas quando a contribuição genuína, cria-se confiança, respeito e reciprocidade. Comunidades fortes surgem onde a cultura de ajuda mútua. E comunidades fortes criam ambientes mais favoráveis para crescimento, oportunidades e estabilidade. É importante destacar que generosidade não significa irresponsabilidade financeira. A mentalidade judaica ensina equilíbrio. Doar não é comprometer o sustento da própria família, mas alinhar prosperidade com propósito. A generosidade saudável nasce de uma vida organizada, não de culpa ou pressão emocional. Este capítulo também nos lembra que o dinheiro amplifica quem a pessoa já é. Se há egoísmo, ele aumenta. Se há generosidade, ela se expande. Por isso, doar não muda apenas a realidade de quem recebe, mas transforma profundamente quem doa. A prosperidade ganha significado quando serve a algo maior do que o próprio indivíduo. Por fim, a grande lição é clara: quem aprende a repartir nunca vive com medo de faltar. A generosidade protege o coração da corrupção do dinheiro e a mente da ansiedade do acúmulo. Ela mantém a prosperidade saudável, sustentável e alinhada com valores. Quando a generosidade se torna um princípio, o dinheiro deixa de ser um fim e passa a ser um instrumento de bem, equilíbrio e impacto. Esse é o tipo de prosperidade que não destrói, ela constrói, fortalece e permanece. Capítulo 7. Identidade vem antes da riqueza. Na mentalidade judaica, a prosperidade não começa no dinheiro, começa na identidade. Antes de possuir recursos, a pessoa precisa saber quem ela é, o que carrega e para onde está indo. Sem identidade, o dinheiro confunde. Com identidade, o dinheiro apenas acompanha. Muitas pessoas passam a vida tentando usar o dinheiro para construir valor pessoal. Buscam reconhecimento, aceitação e segurança através do que possuem. O problema é que o dinheiro nunca consegue sustentar uma identidade frágil. Quando ele aumenta, o vazio permanece. Quando diminui, a pessoa se perde. A mentalidade judaica entende esse risco e ensina que identidade sólida vem antes de qualquer conquista material. Identidade, nesse contexto, não é ego inflado, mas consciência de propósito. É saber o próprio papel, valores e responsabilidades. Quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém. Isso gera liberdade emocional e decisões mais equilibradas. A pessoa deixa de correr atrás do dinheiro por medo ou comparação e passa a caminhar em direção a ele com clareza. Outro ponto essencial é o senso de pertencimento. A identidade judaica está ligada à história, à tradição e ao legado. Isso cria continuidade. A pessoa entende que faz parte de algo maior do que ela mesma. Esse senso de raiz gera estabilidade emocional. Mesmo diante de perdas financeiras, a identidade permanece intacta. O dinheiro pode ir e vir, mas o valor pessoal não oscila com o saldo bancário. No campo financeiro, identidade forte evita excessos. Quem não sabe quem é costuma exagerar, gasta para impressionar, investe para competir, trabalha para se validar. Já quem tem identidade definida faz escolhas coerentes com seus valores. Não entra em tudo, não aceita qualquer caminho e não se perde em modismos. A identidade funciona como filtro para decisões financeiras. Além disso, identidade clara gera direção. Pessoas sem identidade vivem reagindo às circunstâncias. Pessoas com identidade constroem caminho. Elas sabem dizer sim e, principalmente, sabem dizer não. Nem toda oportunidade é adequada, mesmo que seja lucrativa. A mentalidade judaica ensina que ganhar dinheiro às custas de princípios cobra um preço alto demais. Outro aspecto poderoso é o legado. Identidade não se limita ao presente. Ela olha para o que será deixado. O dinheiro, nesse cenário, se torna ferramenta para sustentar valores ao longo das gerações. O foco deixa de ser apenas acumular e passa a ser transmitir conhecimento, caráter, responsabilidade e visão. Este capítulo também ensina que o dinheiro revela, não define. Ele expõe inseguranças, ambições e prioridades. Por isso,
Trabalhar a identidade antes da prosperidade evita que o dinheiro destrua aquilo que deveria fortalecer. Quando a identidade está alinhada, a prosperidade amplia o bem. Quando não está, ela amplia o caos. A grande chave final é entender que o dinheiro segue a mente, e a mente segue a identidade. Não se trata apenas de aprender técnicas financeiras, mas de alinhar quem você é com aquilo que constrói. A prosperidade verdadeira é consequência de uma vida com direção, valores e propósito. Por fim, este capítulo conclui toda a jornada com uma verdade poderosa. Mude sua mente, fortaleça sua identidade, e o dinheiro encontrará o caminho até você. Não como senhor, mas como servo. Não como fim, mas como ferramenta. E quando isso acontece, a prosperidade deixa de ser apenas financeira e passa a ser completa, interior, duradoura e significativa. Conclusão: a mente que gera prosperidade. Ao longo desta jornada, ficou claro que prosperidade não começa no bolso, começa na mente. A mentalidade judaica sobre dinheiro não é um conjunto de fórmulas rápidas, mas uma forma de pensar, decidir e viver. Vimos que o dinheiro é ferramenta, não finalidade. Que problemas não são inimigos, mas oportunidades disfarçadas. Que o conhecimento é o maior ativo que alguém pode construir. Que pensar a longo prazo cria estabilidade e legado. Que o dinheiro precisa circular com inteligência. Que a generosidade protege o coração da corrupção. E, acima de tudo, que a identidade vem antes da riqueza. Esses princípios revelam algo profundo. O dinheiro não transforma pessoas, ele revela quem elas já são. Por isso, buscar prosperidade sem trabalhar a mente é construir sobre areia. Pode até crescer rápido, mas dificilmente permanece. A verdadeira transformação acontece quando você muda a forma de pensar antes de tentar mudar o quanto ganha. Quando aprende a governar o dinheiro em vez de servir a ele. Quando decide construir com propósito, e não apenas consumir por impulso. Prosperidade sustentável não é sorte, herança ou acaso. É resultado de decisões repetidas, alinhadas com valores claros e visão de futuro. É escolher aprender quando seria mais fácil desistir. É plantar quando outros só querem colher. É pensar em legado quando muitos pensam apenas no agora. Se existe uma chave final nesta série, ela é simples e poderosa. O dinheiro segue a mentalidade. Onde a mente vai, os recursos acompanham. Não se trata de idolatrar o dinheiro, nem de rejeitá-lo. Trata-se de colocá-lo no lugar certo. Quando a mente está alinhada, o dinheiro encontra direção. Quando a identidade está firme, a prosperidade se torna saudável. Que este conteúdo não seja apenas inspiração, mas um ponto de virada. Que você saia daqui não apenas querendo ganhar mais, mas pensando melhor. Porque quando a mente muda, o futuro muda junto. E essa é a prosperidade que realmente muda tudo.